Gente, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Gente, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim? Então, vamos esperar um pouquinho que tem uma galera entrando ainda. Boa tarde. E daqui a pouco a gente começa. Boa tarde, espero que vocês estejam bem. Ai, o liquidificador dessa cor. Minha sacola tá mais barata. Tira pra mim ver de novo. Não é feio não, né, filha? Quem vai usar você? Aquele aqui. Pronto, pra ele. Bonito. Bem, já está aqui com 26 participantes. Eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos, 2h05 a gente começa. A nossa revisão hoje vai ser sobre morfologia, que é um assunto muito importante e é um assunto base para a gente resolver qualquer tipo de questão, seja na prova do IFES, seja na prova do CAP. A gente já viu alguns conteúdos durante as nossas aulas presenciais, e aí eu montei essa revisão para vocês. Gente, eu vou pedir só um favor, tá? Durante a aula, que vocês deixem o microfone no mudo, né? E aí, se em algum momento vocês quiserem falar, não tem problema, a gente usa o chat, vocês podem usar o áudio também, porque senão fica vários sons juntos, acaba atrapalhando um pouquinho a aula, tá bom? A gente vai ter uma base aqui na nossa aula com PowerPoint. Eu vou começar a projetar para vocês daqui a pouco. E aí eu posso disponibilizar esse PowerPoint para vocês. Essa aula vai ficar gravada, vocês também terão acesso para rever, para tirar dúvidas. Tirem as dúvidas de vocês aqui no chat ao longo da aula. E podem perguntar o que vocês quiserem. Quem está perguntando a minha idade, gente? Lucas? Ela vai perguntar sobre a matéria, garoto. Gente, ó, eu vou começar a projetar aqui para vocês. A gente já está com um número significativo de alunos, tá? Para a gente poder começar.
Vocês estão conseguindo ver o slide? Ainda não. Deixa eu ver aqui Ainda então, não. peraí. Não? Ainda não. Mas tá compartilhando ainda. Ah, então tá. Vocês estão me vendo ainda então, né? Certo? Sim. Então tá bom. Vamos aguardar aqui um pouquinho que tá carregando. Daqui a pouco deve começar a projetar para vocês. Eu não tô conseguindo ver vocês agora. Essa é a primeira vez que eu uso o Zoom. Porque eu tenho usado mais o Meet. Por isso que eu tô me acostumando ainda. E aí, apareceu alguma coisa para vocês? Não. Agora a gente não. Ah, Peraí que eu agora fechei. apareceu, mas Voltei você aqui. não tá aparecendo. Apareceu, mas Entrou. saiu. Tá, eu vou tentar compartilhar de novo. Aí agora a gente tá te vendo. Tá. Vamos lá, então. Tem alguém entrando aqui? E agora? Aí agora Estão vendo a minha tá, tela? Agora tá sim. certo. Tá, então tá bom. Deixa eu abrir aqui o arquivo que a gente vai trabalhar. Queria abrir o chat de vocês. Mas enfim, eu tô conseguindo ouvir vocês. Qualquer coisa vocês só me chamarem, tá? Não vou avisar pro papai, não. Quando ele chegar aqui, eu aviso. Rapaz, mas ó. Gente, desliga o áudio, por favor, ao longo da aula, por gentileza. Senão a gente não vai conseguir começar. Tem alguém com áudio aberto? Aquela árvore daquela que você falou que você estava achando que era? Não. Era outra árvore. Vamos lá, então. Eu vou deixar desse tamanho mesmo, que eu consigo ver aqui se alguém pedir para entrar. Então, como eu falei anteriormente, a nossa revisão hoje é sobre classe de palavras, né? A classe de palavras, ela está dentro de um conjunto de conteúdos que a gente estuda em língua portuguesa e que a gente chama de morfologia, né? Tanto que o verbo morfar, eu não sei se alguém lembra aqui, né? Tá, deixa eu aumentar o volume, peraí. Vocês estão me ouvindo melhor? Melhorou? Sim, então tá bom. Então está inserido dentro de um conjunto de conhecimentos, porque a língua portuguesa ela é dividida em vários nichos, né, de aprendizagem. Primeiro que a gente aprende é a classe de palavras, que é chamada de morfologia. Não sei se vocês lembram, mas passava um programa chamado Power Ranger. Quem lembra do Power Ranger? Pode falar no chat. Eu. Né? E aí, quando eles se transformavam, eles falavam, tinha um relógio, né? E aquele relógio dizia que era hora de morfar. Então, o verbo morfar ele está associado à transformação, que é o que acontece. A gente tem 10 classes de palavras na língua portuguesa. Algumas são variáveis, outras são invariáveis, né? Tanto que algumas a gente aprende de forma até repetida para a gente memorizar, e outras elas podem variar. Gente, eu já aumentei o som. Só o Thiago que não está conseguindo me ouvir? Sim. É porque eu aumentei o volume aqui. E eu estou falando relativamente alto. Vocês estão me ouvindo Acho que bem? ele não ativou o volume do aplicativo. Aumenta o seu volume, Thiago. No seu computador. Vamos continuar aqui, então. Como eu estava falando,
tem essa capacidade de se transformar, que é o que acontece, por exemplo, com o verbo. Eu deixei uma aula lá no YouTube só sobre verbo para vocês, que falava um pouco sobre essa modificação de tempo verbal, de modo verbal. E aqui a gente vai falar... Gente, tem alguém com áudio aberto? E aí eu estou conseguindo ouvir o barulho da televisão. Dá uma olhadinha aí, por favor. E a classe de palavras é o ponto inicial para a gente aprender outro conteúdo que é primordial para a língua portuguesa, que é a sintaxe, né, que é a chamada famosa análise sintática. E aí o que acontece? A análise sintática nada mais é do que a classificação dessas classes de palavras dentro de uma oração, né? Então a gente aprende que o verbo que é uma classe de palavras invariáveis, ele pode ser classificado como verbo de ligação, ele pode ser classificado como verbo transitivo, que indica uma ação, ele pode ser classificado como verbo bitransitivo, ou ainda como verbo intransitivo, que não necessita de complemento. A gente aprende tudo isso. E aí, quando eu tenho a junção dessas duas linhas de estudo, que é a morfologia e a sintaxe, eu tenho o que a gente chama de morfossintaxe. Nas provas do IFE, costuma muito cair questões de morfossintaxe, em que o enunciado pede para você classificar exatamente o termo grifado de forma morfossintática. Então, você pode ter um pronome, né, que é classificado como uma conjunção subordinativa. Você pode ter um advérbio que dentro de uma oração pode ter a classificação de um adjunto adverbial. Ok? Então, as classes de palavras, elas circulam, né? E quais são essas classes de palavras? São essas aqui, ó. A primeira que a gente estuda é o substantivo. A galera que esperando para entrar. Substantivo. A segunda, adjetivo, artigo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção, verbo e interjeição. Essas aqui são as 10 classes de palavras. Alguém pedindo para entrar. Então, são essas aqui, né? É importante a gente saber quais são, certo? Porque todas elas são utilizadas muito. Por exemplo, quando a gente vai aprender período composto, que é um dos conteúdos mais complexos de língua portuguesa, em que a gente estuda ali o uso do conectivo, né? O período que tem uma oração que pode ser coordenada, ela pode ser independente, ela existe sem dependência da outra. No período composto por subordinação, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Essa oração ela depende da principal para fazer sentido, né? E a gente estuda o valor semântico da conjunção. Vocês vão perceber, né, que ao longo da nossa vida escolar, as classes de palavras sempre vão nos acompanhar, que é um grande diferencial ou um grande problema. Por quê? Porque quando eu tenho um conhecimento enraizado, muito bem construído com relação às classes, eu aprendo conteúdos mais difíceis com muita facilidade. Agora, se eu tenho, por exemplo, muita dificuldade em conjunção, né, muita dificuldade em classificação do verbo, provavelmente eu também terei dificuldade quando eu for estudar período composto. Vocês entendem? É como se fosse uma construção de Lego, em que eu vou acumulando ali conhecimento, de modo que
de modo que ele vai crescendo, né? Dentro de todos esses anos de estudo e que culminam em uma série de provas. Vocês estão no 9º ano, vão fazer daqui a pouco prova do IFE, prova do CAP. Daqui a alguns anos vão fazer... Gente, olha só, quem está riscando a tela? Complexo, né? Meu áudio ligou aqui. Não. Oi. Christian, sua câmera está ligada, seu áudio também. Bom dia. Boa tarde, quer dizer. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Pode fechar sua câmera, meu amor. Seu áudio também. Vou pedir por gentileza que vocês não risquem a tela, senão vocês atrapalham a explicação, tá? Muito obrigada. E aí, continuando, né? Muito obrigada por terem tirado os risquinhos da tela também. Aí a gente chega nos níveis de análise, que era o que eu estava falando com vocês antes, né? A gente tem os níveis de análise que a gente aprende dentro da escola, alguns a gente vai aprofundar na universidade, que começa com o fonético e o fonológico. Não, já pararam de rabiscar, já. Estou olhando aqui o chat. Mais desnecessário, né? Ninguém é obrigado a estar aqui agora. A gente está fazendo uma aula com um conteúdo super importante, numa situação atípica em que a gente está em casa, a gente não está podendo estar nos locais de troca de conhecimento. Então, isso aqui é desnecessário. Não preciso nem falar, né? O óbvio não precisa ser dito. Ninguém aqui é da educação infantil. O fonético e o fonológico vai se centrar na parte sonora, né, em que a gente estuda o fonema, a gente estuda ali as menores partes de uma palavra. Tanto que existe a profissão de fonoaudióloga, que trabalha com a análise ali de quem tem dificuldade de fala, de emissão de som. O que a gente está estudando agora é o morfológico, né? O morfo significa forma. A gente também tem o sintático, que vem da sintaxe, né? É a análise que a gente faz ali das orações, das construções sintáticas que existem. E o semântico é quando eu analiso o sentido. Tá? Então, só para a gente sistematizar aqui, né? Você pode associar fonético e fonológico a som, né? Algo sonoro. Morfológico, forma. Sintático, aplicação na frase. E semântico, sentido. Porque às vezes a gente acaba meio que confundindo um pouco, né, o que cada um significa. Aí eu trouxe uma oração para a gente analisar em conjunto. Olha só. O professor explicou o conteúdo aos alunos, né? Primeira parte de análise, quando a gente tem uma construção de oração, é que eu tenho o sujeito e o predicado. O sujeito que está praticando a ação, né? Eu tenho um verbo, o verbo explicou, vem do verbo explicar, primeira conjugação, terminado em ar, e ele está praticando uma ação, certo? Mas quando eu tenho aqui o vocábulo professor, né, que está acompanhado de um artigo definido masculino, eu tenho várias possibilidades de análise. Se essa palavra aqui é analisada no nível fonético, eu tenho uma palavra que é trissílaba, ó, professor. Tem 3 sílabas, certo? É uma palavra oxítona, ó, professor. Qual é a sílaba mais forte? É a última. Então, nesse caso, é uma palavra oxítona. Eu tenho a presença de um dígrafo, que é o SS, e o encontro consonantal PR. Lembrando que dígrafos eles não ficam juntos quando eu separo uma palavra, né? Então, aqui você ficaria professor, caso eu precisasse separar a palavra por algum motivo. Quando eu passo para o nível morfológico, que é o que a gente está aprendendo hoje, a classificação dele é um substantivo, né? O substantivo ele existe para nomenclar as coisas. Tudo que existe ao nosso redor tem nome. Inclusive a gente. O nosso nome é um substantivo próprio.
Por isso que ele começa com letra maiúscula. Nesse caso aqui, professor é um substantivo comum, simples e concreto, certo? Quando eu passo para o nível sintático, né? Eu tenho um substantivo que está dentro de uma oração. Qual a aplicação dele ali dentro? Né? O que é esse professor? Ele é o sujeito. Sujeito simples. Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, a classificação do termo destacado de forma morfossintática é, respectivamente, se você colocar na ordem, seria substantivo, de morfologia, e sujeito simples de sintático, certo? Se perguntar só morfológico, é só substantivo. Só sintático, sujeito simples. Juntou os dois, precisa das duas classificações. E no nível semântico, o nível semântico é o sentido que essa palavra tem. Então, seria aquele que ensina uma ciência ou uma arte, também chamado em algumas culturas de mestre. Ok? Esse tipo de diagrama aqui é bem bacana, porque ajuda a gente a visualizar uma mesma palavra com vários olhares distintos. São os olhares ali dos níveis em que a gente pode analisar uma palavra. Ok? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu a explicação? Eu estou fazendo a explicação assim bem pausadamente, porque eu sei que alguns alunos ainda têm dificuldade nesse conteúdo. E como é um conteúdo base, ele precisa ser muito bem trabalhado, muito bem discutido, para que a gente não tenha dificuldade em outros lá na frente. Vamos lá, tem alguém aqui falando no chat? Vamos lá. Oi, Tiago. Tranquilo? Podem sinalizar aqui para mim no chat, por favor? Todo mundo entendeu? Tá ótimo. Tem alguns alunos falando aqui, Yasmin, Maria Clara. Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, é só vocês sinalizarem. Mas, assim, a gente está indo bem tranquilo, dando continuidade aqui. Aí a gente entra nas classes, né? A gente tem o que a gente chama de grupos, né? Que são os grupos nominais, verbais e relacionais. A gente não entra na parte de variável e invariável. Quais são os grupos nominais? A gente tem ali do 1 ao 5, ó, substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral. O grupo verbal, né, que criam associações ali com o verbo, advérbio e preposição. E o grupo relacional, conjunção e interjeição. Vamos para um primeiro exercício aqui, ó. A gente tem uma oração. Retire da frase abaixo 2 artigos. Quais são os artigos que eu tenho aqui nessa frase? Podem falar no áudio ou escrever no chat, tá, gente? A e D. Vamos lá. Quem falou A e D no áudio? É A e S, eu acho. Gente, vamos relembrar um pouquinho dos artigos, né? O artigo ele existe ali para acompanhar o substantivo e ele pode especificar ou não. Quais são os 2 tipos de artigos que eu tenho? Isso. Não, os nomes. Definido e indefinido. Definido e indefinido. Então, a gente tem o A e o O como artigos definidos, que podem ir para o plural também, eles são variáveis. E os indefinidos eu tenho um, uma, plural também, uns, umas. Eu vi que muita gente falou aqui no chat do A. Notem que a gente tem 2 A's aqui. A gente tem o primeiro e o segundo. Qual que é artigo ou os 2 são artigos? Pensem um pouquinho, tá?
Fala primeiro, é artigo. O primeiro é artigo. Ok, o primeiro é artigo. Ele está acompanhando o quê? Um substantivo, certo? Ó, a aluna é um substantivo, ele inclusive está concordando. Se a aluna é um substantivo que está no feminino, o artigo definido ele também fica no feminino, ok? Beleza. Mas aqui está pedindo para tirar 2. Qual é o segundo? Tem um segundo? Muito bem, José. O José está falando aqui, ó, só o primeiro, pois o segundo está acompanhando o verbo. Exatamente. Então, nota, eu tenho a mesma palavra, né? Mesma letra, na verdade. Eu tenho o ale do início e tenho o ale no meio da frase. O primeiro a, ele de fato é um artigo, está acompanhando o substantivo, está definindo ele, está especificando. Porém, se eu parto de uma análise só porque são iguais, né, e eu tiro os 2, eu vou cometer um equívoco, porque esse a está acompanhando um verbo. Então, nesse caso aqui, ele não é um artigo, certo? Deixa eu continuar aqui o slide. Ó, essa é muito fácil, professor. Faz uma mais difícil. Mas essa confusão que a gente às vezes comete, ela é muito comum. E não acontece só com o artigo definido, acontece com uma série de outros termos dentro da língua portuguesa. Então, a gente tem que ficar muito atento. A língua portuguesa ela é cheia de pegadinhas. E muitas vezes são essas pegadinhas que caem nas provas que a gente faz. Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais assim, criterioso, com um pouco mais de sagacidade na hora de fazer a prova, que é o que a gente passa para vocês no curso, né? Você pode perceber que professores do curso Margel, eles sempre estão atentos aí com essas dicas, com esse feeling para passar para o aluno na hora da prova, porque a gente já está acostumado com um padrão de prova do IFE, padrão de prova do CAP, padrão de prova do Enem, que tem ali uma constância. E quando a gente sabe essas diferenciações, a gente consegue sair muito melhor, consegue ter um resultado que é o que a gente espera, né? Então, aqui, só para sistematizar, só o primeiro A, que é artigo. Ok? Muito bem. Fábio, você fez a prova do IFE? Como assim? Se eu fiz a prova ou se eu resolvi a prova depois? Não. Não, porque quando eu tinha a idade de vocês, não tinha essa oferta toda, né, de escola técnica que a gente tem hoje. Com ensino de muita qualidade, de forma gratuita, com recursos federais. Então, não. Eu sempre resolvo as provas, eu sempre olho para ver o perfil de questão, para levar para vocês o tipo de conteúdo que mais cai. Eu trabalho muito com isso em sala. No Polo de Macaé, a gente também trabalha com redação, porque a gente tem a prova do CAP, né, que é o Colégio de Aplicação, uma extensão da UFRJ, que é excelente também, tem ótimos resultados na prova do Enem. Só que a prova do CAP, diferente da prova do IFE, tem redação. Eu não sei se tem alguém aqui da sala que não é de Macaé. Eu acho que não, né? Acho que todo mundo que está aqui é de Macaé. Ou estuda no Polo Macaé. Então, conhece... Eu sou de Campos. Você é de Campos? Também sou de Campos. Sim. Também sou. Então, legal. Vocês não são meus alunos, mas sejam muito bem-vindos aqui. Um prazer estar compartilhando essa aula com vocês. Em Macaé, a gente tem essa prova, né, do Colégio de Aplicação, e essa prova tem redação, contabilizando de forma significativa a pontuação ali, né? Na verdade, é uma prova só de português e matemática e redação. Mas, apesar de não ter as outras disciplinas que caem na prova do IFE, a prova do IFE não tem redação. Mas a prova ela é bem dificinha, não é uma prova fácil, não.
Vamos Oi, é a continuar. Bonnie, fui sua aluna no passado. Você foi minha aluna no passado? Fui, em Macaé. Ah, é? Que bom que você está aqui. Tem mais alguns alunos aqui na sala? É porque eu tô com minha amiga que ela faz esse ano, entendeu? Aí, Ah, entendi. Que bom, ó. Um beijo para você, saudade. As beijo. turmas do ano passado eram muito legais. Então, gente, ó, a gente viu aqui que o primeiro A, vamos lá, ele é um artigo e o segundo não, certo? Então, saber a definição de cada classe é fácil, né? Eu posso falar, não, o A é um artigo definido. Aí o grande problema ali, né? A grande sacada que eu tenho que ter é eu entender que essas classes elas se flexionam, elas transitam. E elas transitam de tal forma que elas mudam, né? Elas mudam e elas podem ir de uma classe para outra. Que é o que acontece, por exemplo, com substantivos, ou palavras que se tornam substantivos a partir do momento que vem acompanhada de um artigo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Na vida, não podemos parar de sonhar. A palavra sonhar é o quê? É um Verbo? É um verbo, muito bem. Agora eu vou construir uma outra frase, né? O sonhar diário faz com que a vida valha a pena. Continua sendo verbo? Não. Não, né? Eu tenho uma palavra ali que foi substantivada, porque passou a ser acompanhada de um artigo. Então a palavra é a mesma. Porém, se eu tenho uma pequena modificação, a classificação ela é modificada. Entenderam? Aí isso já está dentro de uma análise semântica, que é a interpretação de texto, que é o que mais cai nas provas, é parte da interpretação de texto, que a maioria dos alunos tem muita dificuldade. Por isso que a gente tem que exercitar bastante a interpretação de texto. A prova do IFE não vai cair gramática seca, né? Vai cair uma gramática ali reflexiva, em que eu preciso entender o conceito e aplicar dentro das questões que estão sendo solicitadas. Esse que é o diferencial. Ó, mais um exemplo. Ó. A aluna começou a estudar esse ano de 2017. A gente tem 2 A's aqui, mas cada um tem função diferente. Por quê? A primeira é artigo. Sim, as lives vão ficar salvas. Eu vou enviar para a secretaria do curso e ela vai disponibilizar para vocês, tá, Gabriel? E Yuri, a prova do IF tem quantas horas? Tem, se eu não me engano, 4 horas de duração. Não estou lembrando agora de cabeça. Temos 2 A's e cada um tem uma função diferente. Por nada. A primeira é um artigo que está acompanhando o substantivo aqui, ó. E a segunda não é artigo por quê? Porque ela está antes de um verbo. Alguém falou isso também no chat. Então, nesse caso, o a que eu tenho ali é uma preposição, certo? Aí eu vou entrar no outro conteúdo que eu também já disponibilizei para vocês no YouTube. Por que aqui não está com crase? Ó, quem começa a alguma coisa. Começa o quê? Aonde? Eu tenho uma preposição ali, mas por que ela não está com crase? Qual é a regra que está sendo aplicada aqui? Eu não uso crase antes de verbo, nunca. Eu nunca uso crase antes de verbo. Então, embora eu tenha uma preposição, ela não está craseada. Ok? E aí a gente chega no ponto crucial,
que fala sobre essas flexibilizações aí da classe de palavras, que é tudo depende do contexto. Tudo é contextual. Tudo pode modificar em contextos distintos. Ok? Aí a gente chega na palavra flexão. O que significa flexão? Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar essa caneta, ela é rígida, eu não consigo dobrar, né? Ela não é flexível. Diferente, por exemplo, desse fio aqui, ó, que é um dos cabos de um fone meu. Olha como que eu consigo mexer, ó, modificar. Percebeu? O que significa ser flexível? Poder modificar sua própria forma, ter diferentes colocações. Quando eu aplico isso dentro da língua portuguesa na morfologia, se eu tenho uma classe que ela é flexível, significa que ela pode mudar. Ok? E aí, quais são as classes que a gente chama de variáveis? Elas podem variar em gênero, número, grau. Eu tenho o substantivo, o adjetivo, artigo numeral, pronome e o verbo. Então, eu tenho 5 classes de palavras que são chamadas de variáveis, porque elas podem se flexionar. Algumas vão se flexionar em gênero, outras vão se flexionar em número. Tem alguém tentando entrar na sala? Vamos continuar aqui. Então, essas classes são variáveis, ok? Beleza, vamos continuar. Aí eu já tenho as classes que são chamadas de invariáveis, que são quais? Elas não vão se modificar. Eu sei, vai cair a aula já já. Quando vocês estão tendo... Essa aula é de 40 minutos mesmo, ou vocês continuam com mais 20 minutos em outra parte da aula? Continua. Se cair, você clicar no mesmo link de novo, volta para a sala e não tem limite de tempo. Tá, beleza. Vocês têm outra aula depois da minha? Sim. Tem aula de física. Sim. 3 horas. 3. 3 horas. Então tá bom. Quando cair aqui, daqui a pouco eu volto. Vocês vão ter aula de física? Física ou química? Física. Com o Marcão? Não. Não. Marcão é doido. Se fosse Marcão, já ia falar pra vocês. Já pode falar que Marcão é doido. Ele falava que você era namorada dele ano passado, Marcão né? é maluco. Marcão é maluco. Não, pior que todo mundo acreditava, né? Esse que é o pior. Todo mundo. Marcão é doido, a gente é só amigo só. Eu acho que vai ser com a Laís. Eu acho que... Que vai ser com a Laís. Eu não sei quem é Laís. Acho que ela não dá aula no Polo Macaé, não. Eu acho também que não. Vamos lá, gente. Acho que a gente tem um minutinho ainda. Eu sei que já vai cair a aula. Então, a gente tem aqui as invariáveis, que são essas 4 aqui, ó. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ok? Essa daqui a gente não varia. Ou, como dizem os alunos, que adoram ficar brincando português, não vareia. Não falem dessa forma. Inclusive, as preposições a gente aprende muitas vezes na escola com uma musiquinha. Quem aprendeu preposição com musiquinha na escola? Eu aprendi. Eu aprendi. Aí, tá vendo? Vários de vocês aprendeu dessa maneira. Então, a gente tem aqui as classes invariáveis. Ok? Ó, o Thiago falando, ele fala isso esse ano ainda. É doido. Já são 2h40?
Nem sei por que não caiu a aula ainda. Ela cai sozinha? Sim. É? Sim. Essa aula tá sem limite de tempo, eu acho. Eu acho que não, hein? Bem, Era pra ter caído já. Era para ter caído já. Vamos continuar. Quando a gente estiver aqui, a gente continua. Ô, professora, pra mim apareceu que essa aula teria tempo indeterminado. Sério? Pra mim também. Então tá bom. Então a gente vai. Vai até as 3. Então essas aqui são as invariáveis. Gente, todo mundo tá entendendo até aqui? Tá tranquilo? Sim. Todo mundo lembrava dessa sim. matéria? Uhum. Ou tá com aquela sensação de que tá lembrando agora? Sim, eu lembrava. Então tá bom. Que ótimo. Vamos continuar. Esse aqui. Ó. A gente tem mais uma oração aqui, ó. A homenagem é a você, cartunista. Prestem atenção nessa frase. Agora, convertamos essa frase para o plural integralmente. O que significa integralmente? A frase inteira. Como que vai ficar? Vamos ver se alguém vai acertar. Podem escrever no chat ou falar no áudio, tá? Ninguém? Calma aí que alguém colocou no chat. Vocês vão passar essa frase inteira aqui para o plural. Toda. Ó, Arthur colocou. As homenagens são a vocês, cartunistas. Beleza, vamos continuar aqui. Muito bem, Arthur, você acertou. As homenagens são a vocês, cartunistas. Notem que todos os vocábulos ali, eles foram flexionados, com a exceção de um. Ó, o João também acertou. Qual foi o único termo que não foi para o plural? A preposição a. A preposição a. Exatamente, porque a preposição, ela é invariável. Se a gente fizer análise morfológica, o que a gente tem? Artigo, substantivo, verbo, pronome, substantivo. E aqui eu tenho uma preposição. A preposição, ela não varia. Então, ela não tem como ir para o plural. Entenderam? Agora eu vou dar uma dica para vocês também, tá? A gente também precisa analisar com cuidado o contexto, que é o que a gente falou alguns slides atrás, para que a gente não cometa erros. Exemplo, a palavra muito. Ela normalmente se classifica como um advérbio, certo? Se eu falo assim, ó, eu estou muito cansada, tá no singular. Mas eu também posso falar, nossa, vocês estão muito bonita. O muito é um advérbio de intensidade. Independente de estar no singular ou no plural, o contexto que acompanha, ele permanece invariável. Porém, o muito ele também pode ser classificado como numeral indefinido, né? Eu tenho ali uma colocação de pronome. Então, quando eu falo, eu tenho muitos sapatos, né? Eu tenho uma quantidade, eu tenho um pronome indefinido. Entenderam? Esse muitos vai para o plural. O muito advérbio não. São essas pegadinhas que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer prova. Porque sempre cai uma pegadinha assim de língua portuguesa. Então, aqui, só para a gente concluir, né? O primeiro a ele vai para o plural, porque é um artigo,
E já o segundo está ligando o verbo ali, vocês, e é uma preposição, por isso que não se flexiona. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho do muito, ó. O aluno come muito. O aluno come muito doce. Prestem atenção. Eu tenho muito nas duas frases, certo? Nesse primeiro caso aqui, ó, o muito ele está intensificando o verbo. Então, se eu colocasse ali, se eu colocasse no plural, os alunos comem, o muito ia continuar do mesmo jeito. Os alunos comem muito, certo? Agora aqui embaixo, o muito, ele está se relacionando com o quê? Com doce. Né? Se eu substituo o doce para uma palavra que vai para o feminino, né? O aluno come muita bala, o aluno come muito biscoito. Eu estou quantificando. Nesse caso, né, quando a gente coloca, aqui embaixo estou falando para a gente colocar a frase no plural, os alunos comem muito. Né? O muito aqui, ele não foi modificado. Invariável. Agora aqui embaixo, ele pode se flexionar. Ó. O aluno come muito doce, o aluno come muita bala. Foi para o feminino. Nesse caso aqui eu tenho um pronome. Eu poderia flexionar ele para o plural também. O aluno come muitos doces. Também estaria certo, continuaria sendo um pronome indefinido com valor ali numérico, né, quantitativo. Okay? Porque se eu falo, ó, comprei muitas roupas. Eu sei exatamente quantas roupas foram? Não. Por isso que ele é chamado de pronome indefinido. Eu não sou capaz de especificar. Mais um exemplo. Muito. Eu tomei muito suco. Eu posso flexionar. Eu tomei muita água. Nós tomamos muitos sucos. Parece estranho, soa meio esquisito, né? Mas está correto. Eu tomei bastante suco. Entenderam? Nós tomamos bastante sucos. Esse aqui é o mais estranho ainda. A gente acha que bastante não existe, mas existe. E aqui com bastante, eu estudei muito hoje, nós estudamos muito hoje. Eu estudei bastante hoje, nós estudamos bastante hoje. Ok? Lá em cima eu tenho classificação de pronome definido e aqui embaixo de advérbio. Meus amores, vocês conseguiram entender essa diferença? Tem alguém aqui que ainda está com dúvida? Pode falar comigo aqui no chat. Sinaliza um okzinho aqui para mim no chat para saber que vocês estão entendendo, por favor. Porque eu já não vejo vocês, né? Quem lembrava dessa diferença? Ó, o Lucas está falando que lembrava. Professor, eu não peguei 100% isso não. Quem está falando? Larissa. Então, Larissa, vamos voltar aqui um pouquinho, então. A diferença que você tem que lembrar é que, quando for advérbio, quando tiver valor de advérbio, o advérbio é uma classe invariável. Então, ele não vai para o plural, ele não vai para o feminino. Você vai perceber que aqui embaixo, ó, todos eles estão da mesma forma. Ah, entendi. Entendeu? Agora eu vi. Só que entendi. a diferença é que quando o muito ele pode ser advérbio, mas ele também pode ser pronome indefinido. Quando ele for pronome indefinido, o pronome é uma classe que pode variar. Então, ele pode ir para o plural, ele pode ir para o plural no feminino. Por isso que aqui eu tenho muitos, e aqui esse muito ele não se mexe. Ele fica fixo. Porque aqui é um advérbio e aqui é um pronome indefinido. Entendeu? Agora eu entendi. Aí você vai passar esse material que você está trabalhando para o grupo?
Eu vou disponibilizar esse Slides? material para vocês. Ah, tá bom. Até porque a Melhor. gente também não vai conseguir terminar o slide todo hoje. Né? É um slide revisional, mas tem outros conteúdos. Eu ainda vou ver se a gente, de repente, marca uma outra live, a gente continua Entendi. de onde a gente parou. E a aula fica gravada também. Então, vocês conseguem ter acesso, se precisar revisar. Tá bom? Mas é muito importante isso que você fez. Às vezes, a gente fica com vergonha de falar que não entendeu, porque está todo mundo entendendo, e acaba ficando com uma dúvida. É uma dúvida que, com uma explicação a mais, faria todo sentido para a gente. Ninguém sabe mais do que o outro, a gente tem competências e habilidades diferentes. Mas não é vergonha nenhuma perguntar. Vergonha é a gente sair de uma aula, seja ela presencial ou à distância, com dúvida. Porque a gente está aqui nesse momento num local de aprendizagem. A gente está aqui para aprender. Tá bom? Então, não tenham dúvidas de perguntar nunca. Por mais que sua pergunta possa parecer boba para o colega, ela não é para você. Porque o seu conhecimento é seu. E você sabe onde estão as suas dúvidas, não o colega. Porque no final, ele entendeu e você não. Porque você não perguntou. Vamos lá, a gente tem mais um mapinha aqui. Deixa eu ver quem está falando no chat. Ah lá, tá vendo? O Gustavo falou que não lembrava muito. Lucas falou que errou isso na prova. Né? Então, assim, são detalhes que fazem a diferença. E não é só para uma prova, fazem diferença para a gente na escola também. Porque esses conteúdos que a gente está visualizando, que a gente tem nas aulas do Margel, do preparatório, são conteúdos que a gente vê na escola. Estou com saudade de vocês. Saudade das nossas aulas dia de sábado, né? Que bom que vocês entenderam. Vamos continuar? Tem mais alguém falando aqui? Fábio, você nunca teve aula presencial? Caramba! Mas, se Deus quiser, isso vai passar logo, a gente vai voltar. Será da turma nova, né? Nossa, as aulas são muito Também não legais. tive. Também não? Eu também não tive. Caramba, tem uma galera que então teve aula presencial, então. Eu só tive uma aula só. Eu já tive, mas eu sou de campo. Mesmo a galera que teve aula, né? Eu não sei como é nos outros municípios, a galera que teve aula em Macaé, a gente também teve pouquinha aula. Né? A gente, na verdade, está mais tempo sem aula do que tempo que a gente teve aula. Mas as turmas são muito boas. Em breve voltaremos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bem, aí a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o substantivo. Né? O substantivo que vai trazer aqui nome para tudo que nos cerca, para todos os seres em geral. E pode ser pessoas, animais, coisas, lugares, sentimentos, ações, ou também nome de qualidades, tá? Quais são as classificações que o substantivo ele pode ter? Ele pode ser primitivo, né, quando ele não provém de outra palavra, que é o que acontece com a palavra pedra, por exemplo, é um substantivo primitivo, que dá origem a outros substantivos derivados, como pedraria, pedreira, pedreiro, pedrada. Ou a palavra dente, também é um substantivo primitivo e dá origem a outros substantivos derivados, como dentista, dentição, dentadura. Entenderam? Ó, aqui vai aparecer o exemplo do dente. Derivado, dentadura. Dentista, dentina. A palavra morte é um substantivo primitivo também. No derivado, mortal,
mortuário, mortífero. Ele também pode ser coletivo quando indica um grupo de seres da mesma espécie. Né? O coletivo de peixes cardume. A gente aprende muito isso no Fundamental 2. Lá no sexto ano. A gente volta com esse conteúdo. Sexto e sétimo ano, geralmente, a gente aprende esse conteúdo. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, como pinacoteca. Ó, o Lucas falou morteiro. Muito bem. O Gustavo falou que teve 2 aulas presenciais comigo. Aqui a gente tem alguns exemplos de coletivo. Ó. Arquipélago, coletivo de ilha. Molho de Chaves, coletivo de Chaves. Pinacoteca. Tem alguns que são super diferentes, como o substantivo coletivo de camelo, que é cáfila. E é legal de saber esses substantivos diferentes, porque às vezes cai uma pegadinha lá na prova e a gente já está esperto. O substantivo ele também pode ser simples, quando ele é formado por só uma palavra. Sol. Simples. Ou por 2. Girassol. Guarda-sol. Chuva. Guarda-chuva. Pé. Pé de moleque. Entendeu? Ele pode ser concreto também. Quando a gente está na escola, a gente aprende que o concreto é aquilo que a gente pode pegar, né? Mas, além de ser o que a gente pode pegar, é um conceito que a gente pode usar como válido, é uma palavra que ela existe sem precisar de outra para existir, né? Tem alguém falando? Não. Aqui a gente tem alguns exemplos. E o abstrato seriam substantivos que indicam sentimentos, ações, né? São palavras derivadas de um verbo. Normalmente vão estar associados a algum tipo de sentimento. Ó, o amor, beijo, beleza. O amor, saudade. Saudade eu consigo sentir, mas não é algo palpável, né? Raiva. São derivadas de verbo. É uma dica boa aqui, tá? Para vocês. Beber, bebedeira, ler, leitura. Leitura é uma palavra derivada do verbo ler. Nesse caso, também é um substantivo abstrato. Já está acabando a aula. Vou ver se a gente marca uma segunda aula para a gente, tá? Essa é a primeira que a gente está tendo. Aí a gente continua fazendo a revisão morfológica. Vamos para mais um caso. A construção do prédio foi demolida. A construção do prédio encerrou-se hoje. Olha só. Eu tenho aqui a palavra construção. Professora. Oi, meu amor. Pode falar. Professora. Pode falar. O curso Major já colocou outro link da aula lá. Sério? Uhum. Então tá bom. Deixa eu só explicar esse slidezinho aqui e eu libero vocês, tá? Só para a gente entender a diferença aqui do concreto para o abstrato. Ó, a construção do prédio foi demolida. Aqui eu tenho o substantivo concreto. A construção do prédio encerrou-se hoje, abstrato. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho a ação de construir, o processo de construção. Né? Então, todo esse processo gera uma ideia abstrata que finalizou-se em um determinado momento, que se encerrou hoje. Quando eu coloco aqui a construção, é a construção física. Ela foi demolida. Aqui não, a ideia, ela foi encerrada. Tá bom? Meus amores, eu vou finalizar a aula então com vocês. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e que a gente consiga se encontrar em breve, tá? Pra gente ter essas trocas, tirar dúvidas. Tá bom? Um beijo, uma ótima aula para vocês. Tchau. Tchau. Bom Beijos. final de semana. Você também. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Tô gravando, aula sendo gravada.